Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre o tema fiéis, mesmo vivendo na Babilônia. Nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro de Daniel, que é muito importante e é muito usado principalmente para quando a gente vai conversar sobre a juventude, sobre a adolescência e alguns desafios. Porque Daniel foi muito novo para a Babilônia, para uma terra estrangeira, e ele foi fiel a Deus, ele não se contaminou, ele tomou uma decisão firme, enfrentou oposições, rejeitou outras influências. Então ele tem lições importantes para nos ensinar. Mas por que esse tema é tão importante? Por que a gente tem que falar sobre isso? E por que Daniel tem muito a nos ensinar? Na Bíblia, a gente tem o relato da Babilônia histórica. A Babilônia era a capital do Império Babilônico, uma grande nação que conquistou o reino de Judá e levou cativo alguns jovens para lá, e hoje está situada no atual Iraque. Lá no texto de 2 Reis 25, a gente tem o relato de quando a nação babilônica tomou o reino de Judá. Na Bíblia, então, a gente tem o relato da Babilônia histórica, e ela realmente existiu. Todas as arqueologias e as escavações dessa época já comprovam que realmente a Babilônia foi um grande império e a capital era a Babilônia. E a gente também tem uma simbologia muito grande em relação à Babilônia na Bíblia. A Babilônia é usada para descrever a degradação moral, a idolatria e o materialismo. Tudo que desonra a Deus, tudo que Deus rejeita, Deus condena, é retratado pela Babilônia. Lá no texto de Apocalipse, a gente tem o seguinte relato: a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, na Bíblia, a gente tem esse simbolismo de que a Babilônia é o símbolo da degradação, o símbolo das coisas que desagradam a Deus. E o próprio Deus vai derramar o furor da sua ira sobre a Babilônia. E o que isso tem a ver com você? Tá bom, eu já entendi isso daí, mas o que tem a ver comigo hoje aqui? Tem tudo a ver, porque a gente vive numa grande Babilônia. O mundo de hoje ele está repleto de coisas que desagradam a Deus e de influências, de costumes, de práticas, de ideias, de pensamentos que vão de oposto com o que a palavra de Deus vive, com o que a palavra de Deus ensina. E a gente está inserido nesse mundo, a gente vive nesse mundo. Então a gente está no meio de uma grande Babilônia. Tem as pessoas se entregando totalmente aos prazeres, seja o vício em álcool, em drogas, pessoas que dizem que estão aproveitando a vida, mas vivendo de uma maneira que desonra a Deus. A gente tem guerras, fome, as mídias digitais, os celulares, os smartphones, que são muito bons, nos ensinam muitas coisas, mas também podem ser usadas de uma maneira errada que nos afasta de Deus. Então a gente está vivendo numa grande Babilônia. Por isso é importante aprender com a atitude de Daniel e entender como a gente deve se posicionar estando em ambientes, em meios que realmente são totalmente contrários à palavra de Deus e ao que Deus requer de nós, o que Ele quer de nós, o que Ele deseja, o motivo pelo qual Ele quer que nós vivamos. Então, primeiro ponto é que nós estamos situados, como eu deixei bem claro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O texto diz que Joaquim, no reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou aquela cidade. E nós também estamos sitiados. Nós estamos do mundo e estamos sujeitos a diversas influências na escola, na faculdade, futuramente no trabalho, na família, pelas redes sociais, pela cultura. Nós também estamos sitiados e estamos, de certa forma, em uma guerra. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica e muito boa do mundo em que nós vivemos, e a gente acaba por acreditar que ele é um grande parque de diversões, que a gente deve aproveitar todas as coisas e que tudo é lícito, tudo é bom. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos em guerra contra a nossa carne e em guerra contra um sistema que desonra e desagrada a Deus. Então nós estamos numa guerra, na verdade.
E os nossos inimigos, pela palavra de Deus, eles estão muito bem definidos, muito bem. A palavra de Deus deixa os nossos inimigos muito bem claros. Nós lutamos contra forças espirituais malignas e o diabo. O texto de Efésios diz que a gente precisa tomar toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O diabo, nosso inimigo, anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Então existem sim forças espirituais malignas que lutam contra a nossa fé, lutam contra as nossas vidas. Nós lutamos contra a carne. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar que a nossa carne quer uma coisa, o nosso velho homem quer fazer outra coisa, mas o Espírito diz outra coisa. Então a gente está em guerra dentro da gente mesmo. E contra o mundo. A Bíblia diz que a gente não deve amar o mundo, e o mundo é sempre o sistema. Há um sistema de valores, um estilo de vida, há um estilo de se levar a vida que desonra e desagrada a Deus. Então nós estamos nessa guerra contra o diabo, contra as forças espirituais do mal, contra a nossa carne e contra o sistema que desonra a Deus. Nós estamos sitiados. Vivemos aqui nesse mundo e estamos numa verdadeira guerra. E qual que é a melhor estratégia do inimigo? Se o inimigo fosse atacar você, eu, qual que seria a melhor estratégia para ele? Pensa nessa seguinte cena. A gente está dormindo no nosso quarto e são 3 horas da manhã e você ouve um rugido, alguém arranhando a janela, igual aquelas cenas de filme de terror mesmo. E aí aparece um troço lá, um principado, uma potestade, para tentar te atacar. Você com certeza iria perceber que se trata de uma cilada. Você ia perceber que é um ataque do inimigo e você iria rejeitar na hora e entender que você estava correndo perigo. Só que isso seria muito óbvio e seria pouco efetivo. Então se o inimigo fosse atacar, ele deveria buscar outra estratégia. E qual que seria a estratégia melhor? Será que seria te atacar às 3 horas da manhã, bem no filme, bem na imagem do filme de terror mesmo, ou começar a mudar os seus conceitos, a fazer com que você acredite que o certo, na verdade, ele pode ser relativo, que você não deve ter valores absolutos, que você não deve ter um padrão de conduta, que você precisa se atualizar, que as coisas não são dessa maneira, ou aquela frase, não tem nada a ver, isso daqui não tem nada a ver. Quando os nossos inimigos, quando esse sistema começa a nos seduzir com coisas boas, a gente está usando as redes sociais e ali está assistindo no YouTube, está vendo coisas no Instagram, segue páginas, ouve músicas, todas essas coisas, por mais que você não acredite, elas têm uma mensagem por trás. Tudo tem uma mensagem. Então, às vezes com a exposição que a gente passa nas redes sociais, com o tempo prolongado, a nossa mente começa a mudar alguns conceitos e a gente começa a seduzir e não percebe que está sendo atacado, que os nossos conceitos estão sendo mudados e estão se afastando de Deus. Então essa é uma estratégia que o inimigo das nossas almas, o diabo, tem usado e tem sido efetiva, porque a gente passa muito tempo nas redes sociais e a gente não percebe que a nossa mente, a maneira de nós pensarmos está sendo alterada. Então fica o alerta. Cara, as séries que você assiste, as músicas que nós ouvimos, tudo tem uma mensagem por trás. Por isso que a gente tem que saber reter o que é bom, analisar as coisas e reter o que é bom, ter sabedoria e pedir para Deus nos dar entendimento para consumir essas coisas, mas com sabedoria, entendendo o que afronta a palavra de Deus. E a gente precisa despertar. A volta de Cristo está cada vez mais próxima, ela é iminente a qualquer momento. Jesus pode retornar, a gente já está às vésperas do fim dos tempos e de todas as coisas. A gente sempre precisa viver nessa expectativa, como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Então é tempo da gente despertar do sono, não ficar apertando o botão soneca, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Não, eu sei que o que essa aula tá falando é importante, o que os pastores, os líderes estão pregando é super importante, o que os meus pais falam é importante, mas, aí sempre tem sempre tem os 5 minutos a mais do sono. É tempo da gente despertar,
e não ficar mais dormente em relação a essas coisas, e entender que a gente está numa guerra sim e precisa se portar com decência, com responsabilidade, e entender que a nossa alma corre perigo e ela está sendo atacada. Então é tempo de despertar, independente da idade que você tem, independente disso. E lá no texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao 7, a gente vê o imperador da Babilônia, a gente vê a nação da Babilônia, ela atacando principalmente a identidade dos jovens israelitas que foram para lá. E é isso que o mundo faz hoje com a gente. Então, o que o texto diz? Trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Eles retiraram Daniel e seus amigos da cidade natal deles, do povo de Judá, da nação de Judá, e porque eles eram muito jovens ainda, eles eram úteis porque poderiam ser transformados, eles poderiam ser educados na língua e na literatura babilônica. E ainda hoje, o mundo tenta mudar a nossa identidade. A palavra de Deus nos diz que nós somos filhos de Deus, que nós estamos aqui para mortificar a carne, para buscar agradar a Deus. A palavra de Deus traça limites para o nosso próprio bem. É igual aquela ilustração que tem um jovem que ele tem uma cerca ali e ele fica reclamando. Por que tem essa cerca aqui? Só que ele não consegue enxergar o que está mais adiante. E mais adiante tem um abismo. Então essa cerca, esses limites a definir o que é certo e o que é errado, na verdade é para nos proteger. E o mundo, o sistema, tenta mudar a nossa identidade, fazer a gente pensar de outra maneira, de outro jeito que na verdade está muito distante de Deus. E é uma batalha mesmo pela nossa identidade. E a batalha é pela sua mente. Porque os seus conceitos, a maneira como você pensa é que vão ditar como você vive, quais são as suas práticas. Tudo começa na nossa mente. Nós vivemos de uma maneira porque nós acreditamos em algo. Então, se você acredita, se você acredita, por exemplo, na vida eterna, você vai viver sempre com os olhos na eternidade, aproveitando as coisas com sabedoria aqui, agradecendo pelos presentes de Deus, porque eles nos mostram a bondade de Deus, mas você vai entender que sempre tem algo a mais, que a sua alma é muito importante. Então, só por esse exemplo a gente entende que a batalha é pela nossa mente, os nossos conceitos vão ditar a nossa prática. Então você está numa guerra e o inimigo quer mudar a sua mente, a maneira como você pensa. E aqui rapidamente eu queria trazer só alguns conceitos deturpados aqui de exemplo para vocês. Cada conceito desse poderia ser uma aula inteira de escola bíblica dominical, mas é só para dar um insight, uma ideia para vocês entenderem como a maneira como a gente pensa vai ditar a nossa prática. Então, alguns conceitos. Primeiro, o orgulho. Hoje a gente está ouvindo falar muito sobre o movimento do coaching, né? Que todo mundo tem que acreditar no seu potencial, no seu valor, que você realmente é importante, que os seus sentimentos, você tem que dominar os seus sentimentos, você tem que fazer com que eles sempre estejam positivos, sempre acreditar em você mesmo. Quem acredita sempre alcança, já dizia aquela música, né? Só que na palavra de Deus diz que nós somos pecadores e que Deus se opõe aos orgulhosos, que a gente não deve ser narcisista e se valorizar tanto assim. Não, a gente busca a nossa suficiência, a gente busca o nosso auxílio em Deus, porque a gente sabe que nós somos pecadores e o orgulho nos puxa para baixo. Tem lugar para os sentimentos, tem lugar para acreditar em si, mas tudo isso depende de como a Bíblia trata isso, de estar buscando essa suficiência em Deus, de acreditar em si mesmo, mas sempre pensando que nós acreditamos em nós mesmos porque Deus está conosco e a gente faz todas as coisas para glorificar Ele, não para atrair atenção para nós mesmos. Então, um conceito. Outro, sentimentos. Se te faz feliz, está certo. Confie no seu coração. O que a voz do seu coração diz? Pluga aí o fone no seu coração e ouça o que o seu coração diz. Aí na Bíblia a gente vai ver que o nosso coração é desesperadamente corrupto e dele provém todas as coisas ruins. Então não ouça o seu coração.
Não ouça o seu coração, porque se você seguir ele, você vai pro buraco. Os nossos sentimentos, eles são muito inconstantes. Um dia a gente acorda bem com o pé direito, outro dia a gente acorda mal, já trata as pessoas ruim, acorda com o pé esquerdo. Então não ouça os seus sentimentos. Os prazeres, meu corpo, as minhas regras, né? Não há nada de errado. São apenas desejos naturais do meu corpo. Mas a palavra de Deus vai dizer que por causa da queda, os nossos desejos se tornaram incontroláveis. E agora cabe a nós dominar eles para não trazer consequências negativas. E falando sobre desejos, principalmente na área sexual, a gente vê a quantidade de adolescentes que já estão muito avançados nisso, a prática do ficar, por exemplo, que muitos falam que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É uma forma assim de prostituição. Nosso corpo não foi, o apóstolo Paulo vai falar que nosso corpo não deve ser para frutificar para a morte, para o pecado, mas para honrar e glorificar a Deus. Então a gente vê as pessoas se relacionando até sexualmente com várias pessoas, com vários parceiros, como se isso não tivesse consequências. E traz muitas consequências, sim, espirituais, traz consequências até para o casamento depois, para futuros relacionamentos. Então a gente vê mais um conceito deturpado. Amizades e ambientes. A gente deve se relacionar assim, nós somos chamados para ser sal e luz, para fazer a diferença, e para fazer a diferença a gente precisa estar em ambientes diferentes. Só que existe um nível de intimidade e um nível de relacionamento que é extrapolado. Existem alguns ambientes que não convém, não dá certo. Existe alguns níveis de práticas e tudo, de amizades muito próximas que não compensa. O Salmo 1 vai falar que a gente não deve andar segundo o conselho, não se assentar na roda e não seguir o caminho das pessoas que não vivem como se Deus não fosse importante ou não existisse. Então existe um nível de amizade, um nível de determinados ambientes que não convém para a gente ir. E a gente vê as pessoas muitas vezes falando que amigo é amigo, eu amo ele, então eu não vou confrontar ele, eu não vou discordar dele, mas a palavra de Deus não diz isso. Desejos, então, se te faz feliz, se te traz felicidade é o que importa, mas a gente é ordenado a exercer domínio sobre os nossos desejos e submeter eles à palavra de Deus para ter a verdadeira liberdade. Quem se entrega totalmente ao que pensa, ao que sente, na verdade é um escravo e não uma pessoa livre. Mas quem tem essa consciência e busca dominar esses desejos, que experimenta a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. O tempo também, a palavra nos exorta, nos ensina a viver cuidadosamente, remindo o tempo, porque os dias são maus, não jogando o tempo fora, não gastando tempo à toa. A violência, então eu trato bem as pessoas que me tratam bem. Quem pisa no meu calo, quem mexe comigo, quem me ignora, quem fala mal de mim, eu trato da mesma moeda. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pagar o mal com o bem, ser luz e amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo e amar as pessoas que nos perseguem. Totalmente opostos os pensamentos, as maneiras de se viver. Bens materiais, você é aquilo que você tem. Então, o valor de alguém é definido pelas roupas que ele usa, pela marca do tênis dele, pelo celular, o modelo de celular que ele tem, futuramente a casa que ele vai morar, o carro que ele vai usar. E a palavra de Deus vai dizer totalmente ao contrário, que o valor do homem não constitui na abundância de bens que ele tem, mas sim em quem ele é. E a gente não pode servir dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Então são outros conceitos. A idolatria, eu coloquei essa imagem aí do Corinthians. Eu sou corintiano, tá? Não é falando mal dos corintianos, não. Mas muitas vezes a gente se entrega a algumas causas e algumas coisas na nossa vida tomam tanto tempo e tomam tanta nossa atenção, tomam tanta intensidade do nosso coração que elas acabam por se tornar idolatrias. Então a gente tem que sempre estar atento para não se deixar dominar por nada dessas coisas. Então a gente está sob ataques diários, todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias do mês. E a principal maneira são as redes sociais e são a exposição que a gente tem a esses conceitos, porque grave isso, a maneira como a gente pensa vai ditar a nossa prática, a nossa atitude.
Então você precisa ter sabedoria e pedir para Deus a te iluminar e olhar as coisas com um senso crítico, olhar qual é a mensagem que está ali por trás, o que cosmovisão, que estilo de vida que isso daqui, essa música, essa série está passando, para você entender se você está sob ataque ou não, ou se aquilo ali é tranquilo para assistir, para consumir e para usar como forma de entretenimento. O tempo que a gente passa nas redes sociais é uma coisa que a nossa geração precisa urgentemente controlar. Tem filtros no celular, no Instagram, no YouTube para limitar o tempo que a gente passa usando essas redes sociais. Então, uma das formas de se alimentar melhor da palavra de Deus, da verdade, e frear um pouco essas influências, tudo, é definir limites. Pô, eu vou usar 15 minutos do meu Instagram por dia, 15 minutos do YouTube, e é isso aí. Meia hora de celular por dia. Meia hora numa tela já é bastante tempo. Faz o desafio aí, olha quanto tempo você está usando o seu celular por dia. E aí, a outra meia hora que você passava usando o celular, vai ler um bom livro, vai ler uma literatura, vai ler a Bíblia, vai orar, e quando você for consumir séries, músicas, tudo, use com sabedoria, pense na mensagem que está sendo passada por trás, porque o mundo, o sistema quer mudar a sua maneira de pensar. O diabo quer nos seduzir, ele quer da maçã que é saborosa, mas ele não diz quais são as consequências. Ele apresenta uma forma de vida que parece ser boa, mas na verdade nos leva à destruição e traz consequências terríveis. E a gente só tem consciência do que é certo e do que é errado à medida que a gente estuda mais a palavra de Deus. E aí, beleza, agora que você já entendeu que a gente não está num parque de diversão, a gente está num campo de guerra mesmo, e a gente está em luta contra forças espirituais do mal, a nossa própria carne, e a gente está sendo bombardeado todos os dias com conceitos que nos afastam de Deus e que pregam mensagens que vão trazer consequências terríveis. Como que a gente pode vencer tudo isso? Vamos olhar, por exemplo, de Daniel? Primeiro, Daniel, o versículo 8 deixa claro que Daniel tomou uma decisão. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Agora que você já tem essa consciência, decida não se contaminar com essas coisas. Não é não sair do mundo, não é ficar num monastério, tudo, ir para as montanhas e não ter relacionamento mais com ninguém. Mas é você tomar até porque a gente precisa ser sal e luz, mas é você tomar a decisão de não se contaminar, você amar as pessoas, mas deixar claro que você não concorda com algumas práticas. Você, por exemplo, fazer um filtro e limpar o seu Instagram, alguns perfis que você assiste, alguns canais que você assiste no YouTube, ver que determinadas séries e filmes não são tão legais de assistir, e você decidir não se contaminar para não ser influenciado e não ter a maneira de pensar totalmente diferente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão. Daniel decidiu não se contaminar. Então, qual é a sua decisão? Aí depende de você. É tempo de, como Efésios diz, é tempo de despertar e entender que a gente está numa grande batalha mesmo. Então, qual a sua decisão? Você vai ouvir tudo isso, vai pensar em tudo isso, vai sair por um ouvido, sair por outro, ou você vai escolher um caminho? Existe o caminho estreito e o caminho largo. Jesus é claro que ele deixa claro quando ele diz que o caminho estreito tem dificuldades, ele requer renúncias, ele requer uma maneira diferente de viver, e são poucas pessoas que tomam a decisão de seguir por esse caminho, porque ele é o caminho que a gente tem que tomar a nossa própria cruz. Só que o caminho estreito leva à salvação. O caminho estreito atrai as bênçãos de Deus. O caminho estreito traz a paz de consciência de saber que você está agradando a Deus, que você está no caminho certo, que você está alegrando o Espírito Santo, que você está fazendo a diferença. O caminho largo, o caminho da indiferença, ele pode ser tranquilo. Você pode achar que está tudo certo e tudo, mas é um caminho falso e um caminho que vai levar para a perdição. Então existem dois caminhos e a gente precisa tomar a nossa decisão. E a fé é individual. Eu busco escolher o caminho estreito todos os dias da minha vida, mas isso não passa a minha fé para você, não passa as decisões da minha vida e as consequências para você. Assim como as decisões dos seus pais, dos seus amigos, elas vão ter consequências individuais.
Então você precisa tomar essa decisão. Não é outra pessoa que vai tomar essa decisão por você. Você precisa compreender isso e decidir se você vai tomar o caminho estreito ou o caminho largo. E como que a gente pode ter a firmeza de Daniel? Você está compreendendo até agora, você tomou a decisão de, não, eu vou seguir o caminho estreito, mas por onde eu começo, Lucas? Por onde eu vou me alimentar? Como que eu vou saber que posições que eu preciso ter para rejeitar essas influências e não ter a minha identidade mudada nessa grande Babilônia que eu vivo? Primeiro, Daniel era íntimo de Deus. Daniel 3 vezes ao dia se ajoelhava e orava. Daniel conversava com Deus, ele era sincero. Então, adquira a prática da oração. Converse com Deus a respeito das suas dificuldades, das suas dúvidas, das suas lutas. Converse com Deus, passe um tempo de oração. Esteja em espírito de oração todos os dias, pedindo sabedoria para Deus e tire um tempinho para orar, para agradecer a Deus, para louvar a Ele, engrandecer a Ele por quem Ele é, para agradecer pelas bênçãos, pela família, pelo cuidado, pela oportunidade dos estudos, pela sua igreja, pela liberdade religiosa no seu país. Peça o pão diário de cada dia. Pede para Deus o que você quer, quais são os seus planos, os seus sonhos, as suas metas para o futuro. Pede proteção das ciladas, dessa influência. Pede orientação a respeito de amizades, do que você deve fazer ou não, se isso convém ou não. Mas tudo isso, para isso acontecer, você precisa estar num relacionamento com Deus. Então ore a Deus. Daniel 3 vezes ao dia se ajoelhava e orava. E onde a gente encontra o padrão do certo e o errado? Onde a gente encontra uma espada do Espírito, que é viva, eficaz, que não volta vazia, que é mais cortante que uma espada, e ela é capaz de dividir a alma e o espírito, os ossos e a medula. A palavra de Deus, a Bíblia. Então, leia a sua Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia só no domingo, ou só quando tem alguma programação. Sua Bíblia está igual tá aí ao Read.me. A Bíblia está empoeirada. Você tem dificuldade de achar alguns livros ainda. Cara, lê a Bíblia. Pega um plano de leitura bíblica anual e devora a Bíblia, cara. Você vai ver como a sua mente vai sendo transformada, a sua maneira de pensar vai ser transformada, porque a Bíblia é poderosa, a mensagem, a palavra de Deus é poderosa. Então, se você tirar um tempinho lá, orar pedindo iluminação e começar a devorar a Bíblia, vou ler a Bíblia toda, você vai ver que a sua maneira de pensar vai sendo diferente, você vai tendo uma percepção da realidade um pouco mais aguçada. Então você vai vendo, isso daqui, na verdade a palavra de Deus diz que não é bem assim. Não, eu devo me comportar assim porque a palavra de Deus ensina que o jovem deve fazer isso, isso e isso. Entendeu? Então leia a sua Bíblia, ore, busque intimidade com Deus e leia a Bíblia. E à medida que a gente conhece a Deus, a gente vai amando Ele mais, a gente vai valorizando Ele mais. Porque você só vai amar e criar afeto com alguém. Isso está proporcionalmente ligado com o tempo que você passa com essa pessoa e o quanto você conhece. Você ama os seus pais, os seus amigos, muito porque você passa bastante tempo com eles e você conhece eles. E é a mesma coisa com Deus. Então busque a Deus. E Jesus, ele incita a gente a orar, ele orienta a gente a orar, fala, peçam e vocês e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vai ser aberta, todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E a palavra de Deus está repleta de convites para a gente buscar. Fala, cara, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor está perto de vós, busquem Ele enquanto há tempo. Jesus está a abrir a porta, Ele quer entrar e cear conosco. Então, decida buscar a Deus, que as coisas vão acontecendo naturalmente. E Deus está com as pessoas que o seguem. No decorrer do capítulo, a partir do versículo 9, Daniel decide não se contaminar. O texto diz o seguinte: Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel decidiu não se contaminar. E Deus recompensa, Deus honra, e esse é o melhor caminho que a gente pode tomar. Nenhum outro jovem impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, se você tomar essa decisão, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus dá respaldo para isso, que Deus com certeza vai abençoar, você vai fazer a diferença e que pela transformação que acontece quando a gente busca a Deus através da leitura bíblica e da oração,
a gente vai tendo a alegria de saber que está no caminho certo. Isso não tem preço. É uma paz que excede todo entendimento, é uma alegria que é inabalável. Então, toma essa decisão. E andar com Deus é o melhor caminho. Não tem outro jeito. Quando a gente decide andar com Deus, é como uma grande estrada, a estrada da obediência, a estrada da intimidade com Deus. Quando a gente anda por ela, decide andar por ela, a gente começa a colher, a gente começa a ver flores brotando pelo caminho, e bênçãos, e maravilhas, alegria, paz, tranquilidade, porque não tem outro melhor caminho que não seja a obediência. Então, escolha andar com Deus, é melhor, você vai colhendo bênçãos pelo caminho. E é o único caminho que leva ao céu, que é o mais importante. O caminho estreito leva ao céu. Se você quer fugir da condenação, se você quer fugir da influência, se você não quer ser atacado, se você quer ter a proteção de Deus mesmo, busque cada vez mais andar nos caminhos do Senhor. Então essa foi a EBD de hoje. Decida não se contaminar, assim como Daniel. Tá bom? Até a próxima.